Voltamos ao vivo, 8h03. Obrigada pela audiência de vocês aqui na TV Atalaia Record TV. E neste feriado, Dia Internacional dos Trabalhadores, a data é associada a um dia de luta e resistência. A classe trabalhadora faz agora pela manhã um ato em defesa desta classe, a defesa da democracia, do direito, da aposentadoria, do emprego e da liberdade. Vamos agora para o Conjunto Augusto Franco, aqui na capital, onde já está lá a repórter Aline Aragão. Opa, muita gente concentrada aí, Aline. Bom dia. Muito bom dia, Tamires França. Bom dia você que assiste ao Sergipe no Ar. Pois é, Tamires, a gente veio até a Praça da Juventude no Conjunto Augusto Franco, onde todo ano a Central de Trabalhadores e Trabalhadoras Brasileiros realiza aqui nesta praça esse ato aí, essa mobilização pela democracia, pela a liberdade de expressão, pelos trabalhadores, né, pela manutenção da aposentadoria. Também eu estou aqui com a Denilton Santana, que é o presidente da CTB, Sindicato dos Bancários também está por aqui. Eu já vi a Ivânia ali. As pessoas estão chegando, a mobilização começa a partir mesmo daqui a pouquinho, das 8h30 da manhã, um ato que sempre acontece aqui nesta praça e vem aí cheio de luta, cheio de pedido aí de manutenção da democracia. Denilton, bom dia. Bom dia. Realmente, de 2016 para cá, a gente tem visto um retrocesso muito grande aí, principalmente para a classe trabalhadora. E hoje é um dia importante, a gente vai estar demonstrando aqui essa insatisfação com as atitudes do governo federal, né, de retirada de direitos, reforma trabalhista, terceirização e a reforma da Previdência, que por enquanto subiu no telhado, como dizem por aí, né? Mas que deve voltar com toda a força depois das eleições. Então a classe trabalhadora tem que se unir nesse momento difícil e mostrar sua indignação. Por isso a gente está aqui fazendo esse ato hoje, inclusive também a favor da democracia, né? Porque a presidenta Dilma foi eleita com mais de 54 milhões de votos e em 2016 sofreu aquele golpe e que culminou com tudo que está acontecendo hoje, né? Então é Dia do Trabalhador, é feriado, mas o trabalhador não deve ficar em casa, né, de braço cruzado, curtindo a sua praia. Pode até curtir a praia mais tarde, se der sol, mas tem que vir para a rua, tem que vir lutar pelos direitos. Isso. O que tem que acontecer, o trabalhador tem que cair em si, realmente tem que se unificar, unir, porque a gente até pode conseguir que esse retrocesso, ele deixe de existir, mas para isso vai ter que ter o apoio dos trabalhadores, o apoio da população, né? O ato ele acontece somente aqui na praça ou tem alguma caminhada? Não, o ato vai ser só aqui na praça mesmo. Quem deve participar? Então, aqui tem os sindicatos filiados da CTB, né? Daqui a pouco alguns parlamentares vão estar por aqui também, então a gente está aqui aguardando. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações e participação. A gente continua aqui acompanhando matéria completa em nossos telejornais. Tamires. Muito obrigada, Aline. Bom dia, bom trabalho. A Aline falou agora da Praça da Juventude no Conjunto Augusto Franco, lembrando que essa concentração está apenas começando. Agora vamos falar de coisa boa. O Dia das Mães está chegando e com ele a expectativa de grande movimentação no comércio. A apostas são para o aumento das vendas nos próximos dias. Segundo domingo de maio, todo mundo já sabe, Dia das Mães, dia de presentear com carinho aquelas mulheres que tanto amamos. Só as compras, né? Presente para a mamãe, né? Para a sogra, né? Para a esposa, né? E prometo sair com muitas bolsas aqui do comércio. E é com isso que o comércio está contando. As expectativas são as mais positivas possíveis, por conta até do primeiro grande data comemorativa, né? E o apelo que a data representa para nós, que somos as vós, as mamães, né? As tias, enfim, as pessoas que têm essa ligação afetiva como símbolo, né? de mãe. Para este ano é esperado um aumento de 5% nas vendas, podendo aí variar para 2% a mais ou a menos. O número pode até parecer pequeno, mas tem bastante representatividade para um comércio que vem de um trimestre ruim. Agora, com a aproximação aí do Dia das Mães, realmente já se pode ver uma maior movimentação no comércio. Depois do Natal, o Dia das Mães é a melhor data para o comércio varejista. Então, estamos justamente apostando todas as nossas fichas com esse crescimento nessa data que é tão importante para o comércio sergipano. Para atrair o público, as lojas fazem campanhas de combos, kits e promoções. Aumentou agora um pouquinho as vendas e para o Dia das Mães, claramente vai aumentar ainda mais. As mulheres gostam muito de bijuteria, então vão vir dar de presente para as mães. O consumidor está pronto para comprar, mas tem que caber no orçamento. No momento que estamos, então temos que enquadrar dentro do orçamento. Então, limite R$100, 150, porque minha mãe gosta mais de roupa, perfume, essas coisas, entendeu? Não eletrodoméstico, ela sempre pede para não comprar.
E no próximo sábado, 5 de maio, é comemorado o Dia Nacional do Uso de Medicamentos. Para lembrar a data, o Conselho Regional de Farmácia de Sergipe vai realizar a partir de amanhã a campanha Medicamento Não é Brinquedo. Amanhã à tarde serão realizadas palestras em algumas escolas públicas aqui na capital sobre o uso racional de medicamentos e serão distribuídos também material educativo. Na quinta-feira, no Museu da Gente Sergipana, será lançado um livro que leva o nome da campanha, de autoria do farmacêutico Flávio Lago, às 5 horas da tarde. Falando ainda sobre saúde, a osteoporose atinge cerca de 10 milhões de brasileiros, de acordo com a Associação Brasileira de Avaliação Óssea. Uma doença silenciosa e muitos pacientes só percebem quando realmente opa o testinho, quando ocorre uma fratura. Hoje estamos recebendo no estúdio do Sergipe no Ar o ortopedista Fagner Prado para falarmos sobre osteoporose. O nosso WhatsApp já está aberto para aquela nossa interação popular, participação pelo WhatsApp. Você da capital do interior, lembre de, na hora de enviar a pergunta, dizer nome, sobrenome, a cidade ou bairro onde mora. Bom dia, doutor Fagner, bem-vindo ao nosso Sergipe no Ar, feriado, né? Acordou cedinho hoje para estar com a gente. A gente trouxe, então, esse dado muito importante. A osteoporose é uma doença silenciosa e atinge principalmente as mulheres com mais de 45 anos. Por quê? Bom dia, Tamires. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, a osteoporose, na verdade, ela é dividida em dois tipos. A osteoporose primária e a osteoporose secundária. A osteoporose primária é aquela que ocorre no período pós-menopausa, né? Quando a mulher para de ter os seus ciclos menstruais, e ela também vem se potencializando também na idade mais senil, a partir geralmente dos 70 anos. É uma doença predominantemente na mulher, mas os homens também têm. Principalmente na andropausa, que a gente chama que é a senilidade do homem. E aí, depois dos 80 anos, os homens são também acometidos de forma intensa pela osteoporose. As causas secundárias de osteoporose são aquelas causadas por medicamentos, principalmente pelos corticoides, né? E por doenças sistêmicas, como doenças de tireoide e doenças reumatológicas. Lembrar também que a osteoporose é muito frequente nos pacientes que fazem abuso de álcool, fumo e também de cafeína. Então, a maneira de prevenir, então, a doença seria evitando, então, esse consumo exagerado? Isso. Os hábitos, né, que a gente pratica durante a nossa vida, porque o acúmulo de massa óssea, osteoporose é a perda de massa óssea. O acúmulo de massa óssea, ele se dá até os 30 anos de idade. A partir dos 30 anos, o ser humano, ele começa a perder essa massa óssea através da atividade de umas células que a gente tem no osso, que são os osteoclastos, que têm maior atividade do que as células que formam o osso. E, a partir daí, você começa a ter essa perda de massa e se potencializando na menopausa, que leva a esse risco de fratura, principalmente na mulher. A gente sabe que os dados são que as mulheres acima dos 65 anos de idade, 1/3 dessas mulheres tem osteoporose. E que após os 75 anos, 50% das mulheres após 75 anos vão ter uma fratura por osteoporose. E falando nesse ponto aí na fratura, muitas mulheres só descobrem realmente a doença quando há fratura. Aí o tratamento já é mais doloroso, que já houve realmente um dano, né, no corpo. Mas existe uma forma de acompanhar isso, então? Isso. Hoje, a gente tem alguns métodos de avaliação, né, preventivo. Primeiro, a alimentação, né? A gente sabe que alguns vegetais verdes, como brócolis, espinafre, né? Evitar o consumo de álcool, o excesso de cafeína, o fumo, atividade física, que é um fator de que você forma a massa óssea e não perde. A gente já viu ali nas primeiras horas da manhã muita gente acompanhando, aproveitando o dia do trabalhador para correr, e está aí uma ótima opção para feriado, né, doutor? Isso. Aproveitar o dia para fazer atividade física. Tanto forma osso, atividade física, como você prepara o músculo para evitar a queda, porque a principal sequela de uma osteoporose, como já foi falado, é a fratura. E as fraturas, principalmente do quadril, que é a região do fêmur, perto da bacia, que tem uma letalidade muito grande durante a fase de idoso, né? A idade senil, e principalmente também as fraturas de coluna. Então, a gente tem métodos de avaliação por exames de sangue e de urina, para ver as dosagens de alguns eletrólitos e alguns fatores que nos levam a dar o diagnóstico de que aquela pessoa está tendo a perda de cálcio, né? E também um exame da densitometria óssea, que é recomendada ser realizada uma vez ao ano naqueles pacientes que já estão entrando
na menopausa e também nos homens que estão acima dos 65, 70 anos, de fazer anualmente esse exame. Densitometria óssea Isso. é o nome do exame, então, porque aí a mulher já pode acompanhar e não ser pega de surpresa, Isso. né? Ele é um método de avaliação também da eficácia do tratamento, para saber se as doses que estão sendo usadas dos medicamentos e o tipo de medicamento que está sendo utilizado, ele está sendo eficiente na prevenção da fratura e das complicações da osteoporose. Vamos interagir com os nossos telespectadores. O WhatsApp está na tela. Para você que ainda não enviou sua mensagem, suas perguntas, lembre de dizer nome, sobrenome e a cidade onde você mora. Tem gente ligada em nossa programação no município de Japaratuba. Bom dia para todos no município de Japaratuba. Obrigada pela audiência de vocês. E o Ivanildo Souza interage com a gente. Bom dia. Como curar esses sintomas? Quais são os sintomas da andropausa? Essa é a pergunta do Ivanildo. Então, a andropausa ela é muito mais silenciosa do que a menopausa, porque a gente não tem um fator determinante, como no caso da mulher, da interrupção da menstruação. Então, a andropausa, na verdade, a gente não tem um sintoma específico para isso, tá certo? Ivanilton, né? Isso. Então, a gente não tem um sintoma específico, Ivanilton. é mais a investigação preventiva, né? E você está fazendo os exames de sangue que detectam a dosagem de vitamina D, né? A densitometria óssea. Uma coisa importante também como sinal precoce de uma fratura por osteoporose são as dores no idoso de coluna, que não são dores comuns na idade acima dos 70 anos. Então, esses fatores já levam a algum indício de que pode estar ocorrendo algum achatamento de vértebra e a gente ter que investigar esse paciente por osteoporose primária, nesse caso. Estar acima do peso prejudica? Tem muita gente ligada em Nossa Senhora do Socorro. Bom dia para todos os telespectadores em Nossa Senhora do Socorro. A Gilvânia também pergunta, estou com gronotose, nós nos joelhos, eles vivem inchados, o que devo fazer? Pronto. Toma anti-inflamatório e não resolve. Isso, esse é um ponto que leva a muita confusão no consultório. Osteoporose e artrose. O que ela tem, que ela fala gonartrose, é a artrose dos joelhos. São doenças totalmente diferentes, porque a gonartrose ou a artrose de qualquer lugar do corpo, ela comete a cartilagem. O que é isso? É o que cobre a extremidade do osso, na articulação. A osteoporose é uma doença da massa do osso, ou seja, ele enfraquece o eixo do osso. Então, a artrose é desgaste de cartilagem, osteoporose é enfraquecimento da massa óssea. São doenças diferentes que têm tratamentos totalmente diferentes e não têm relação uma com a outra. Em relação ao peso, na osteoporose, ele não é um fator de risco para desenvolvimento da doença. Na artrose, quase que todos os pacientes que têm artrose no joelho têm sobrepeso. Então, no caso dessa telespectadora Gilvânia, em Nossa Senhora do Socorro, então, o ideal é justamente buscar aí perder peso. É a principal medida no tratamento da artrose conservadora. É o tratamento do controle do peso, né? Uma atividade física adequada para aquela articulação que está com osteoporose, exercícios específicos para você prevenir a dor numa articulação com osteoporose e alguns medicamentos não anti-inflamatórios, porque eles têm os seus efeitos maléficos. Existem medicamentos hoje que tentam modular um pouco da doença, que é a artrose. Então, vamos recapitular então para os nossos telespectadores que estão despertando a alimentação, fazer uso do brócolis, espinafre, couve, né, leite e seus derivados, né? Outra coisa importante é a vitamina D, né, que a gente inclusive tem exames para dosar, que ela é sintetizada na nossa pele através dos raios ultravioletas. É importante que se tome um sol, né, para que você tenha essa metabolização da vitamina D, porque a vitamina D é quem transporta o cálcio para o osso. Né? Ela absorve do nosso intestino o cálcio. Tem telespectadores também interagindo com a gente no município de Cumbe. Bom dia para todos em Cumbe. Obrigada pela audiência de vocês e pela interação. O Marcelo compartilha com a gente que sente muitas dores nos dedos. O que pode ser essas dores? É sinal de alguma coisa? Dores nos dedos não são sintomas de osteoporose, tá certo? Dores nos dedos têm um leque de doenças que têm que ser investigadas, mas principalmente a depender da idade do paciente, a gente pensar numa doença articular, né? Uma artrite ou até uma própria artrose. O que é isso? A artrite é a inflamação das articulações, que pode ter N causa, desde um problema reumatológico até um problema de repetição, né? E, consequentemente, esse desgaste dessa articulação pode desencadear a artrose, que é a degeneração da cartilagem, que provoca aquele aumento de volume, que fica com aquelas juntas
inchadas grossas dos dedos das mãos também. Além das juntas inchadas, muitos telespectadores compartilham com a gente a questão do formigamento. Pode ser sinal de alguma coisa? Quem faz essa pergunta é a Vanilda Dias, de 54 anos, que está ligada em nossa programação em Socorro. Pronto. O formigamento, ele é uma queixa comum no consultório, principalmente do especialista de mão e pé e da coluna, porque, na verdade, a grande parte dos pacientes que têm formigamento, que a gente chama na medicina de parestesia, tem sintomas associados a doenças neurológicas e não doenças ósseas e nem doenças vasculares. Existe muita confusão com formigamento com doença de circulação, né, e doença de osso, mas na grande maioria os problemas estão associados a alterações dos nervos. Então tem que se investigar se existe alguma neuropatia, que são o nome dessas doenças, que acometem principalmente mãos e pés, mas podem acometer qualquer outro segmento do membro. Precisa ser investigada a causa desse formigamento. Muita gente confunde, né? Por exemplo, com esses sintomas que aparecem no corpo. Formigamento com doença óssea não tem uma associação de formigamento com doença óssea. Geralmente são sintomas de origem neurológica, inclusive de patologias da coluna, como a hérnia de disco. A gente pode começar a ter sintomas além de dor, de formigamento, de adormecimento de alguma região do membro. Olha, tem telespectadores ligados em nossa programação em Boquim. Um bom dia, um bom feriado para todos em Boquim. Me chamo Divangel, sou de Boquim. E minha pergunta é, existe algum hábito alimentar que deverá ser evitado para quem já tem osteoporose? Porque a gente falou sobre prevenção, né, alguns alimentos, mas para quem já tem? Isso. Continuam os mesmos. O álcool, ele retira a massa óssea, o fumo retira a massa óssea, o café também, né? Os leites e seus derivados preenchem o osso e a gente sabe que o uso de medicamentos. Então a gente tem que estar atento com medicamentos à base de corticoide, né? Que são usados para diversas doenças, inclusive para tratar doenças reumatológicas, que podem ter como efeito colateral essa reabsorção do osso e elevar uma osteoporose secundária ao uso de medicamentos. Então, na verdade, os hábitos, né, como atividade física, a gente já falou, são os que fazem o tratamento da doença. Hábitos saudáveis, então fica a dica. Doutor Fagner, muito obrigada por sua presença aqui neste feriado. Um bom feriado e bom dia. Obrigado. Bom, agora eu vou falar com vocês sobre saúde, bem-estar e beleza do corpo. Eu estou falando sobre a clínica Silhouettes Estética. É uma franquia com mais de 90 mil unidades distribuídas em todo o Brasil. A clínica de estética Silhouettes Aracaju está com uma promoção imperdível para você. Sabe aqueles pelos que lhe incomodam, aparecem no queixo, no nariz, no rosto, na bochecha? Quer se livrar para sempre, de uma vez por todas? A Silhouettes vai ajudar você a resolver isso com uma depilação rápida, duradoura e indolor. É a fotodepilação em qualquer área, está custando apenas R$ 69,00, mas a depender da quantidade de áreas, você ainda pode ter um desconto de até 40%. Hoje é feriado, mas amanhã você já liga, faz a sua avaliação gratuita. Telefone para contato fica na Avenida Francisco Porto, lembrando, número 327, no bairro Jardins. Então é só ligar, anote aí para ligar amanhã, 3-302-4075 ou 99811-8994 e agende a sua sessão, invista em sua saúde, em sua autoestima e aproveite fotodepilação apenas R$ 69,00. Estamos ao vivo, são que horas, minha equipe? 8h21. Continue aí na programação neste feriado, Dia do Trabalhador. Nós vamos para um rápido intervalo agora, mas eu volto já com mais Sergipe no Ar.